Bora, fiel, para as últimas informações do Corinthians, direto do CT Joaquim Grava, com a Lili atualizando as últimas do Timão. Tem a apresentação do Marcelo Paz, dependendo do horário que você tá assistindo esse vídeo, deve já estar aqui no canal a apresentação dele. Também tem o Gabriel Paulista, que chegou ao Brasil para assinar com o Corinthians. Transferban caiu, então o Coringão vai ao mercado se reforçar. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais informações, bora pro vídeo. O Corinthians estreia contra a Ponte Preta nesse domingão pelo Paulista. Corinthians que sextou, viu? Sem Transferban. Olha, Lili, eu tava meio acostumado no final do ano passado a só trazer bomba. Agora, pelo menos uma boa notícia pro torcedor. Não apenas uma, a gente tem trazido boas informações sobre o Corinthians, né? Bom dia. Exatamente, Joãozinho. Uma linda semana pra você, amigos do Estúdio Fãs de Esportes. Eu tô olhando aqui pra trás porque aconteceu algo inusitado. Uma criança que deve ter a idade do meu filho, deve ter uns 4 anos. Ele tava ali no portão esperando abrir o portão pros jogadores saírem, né? E aí, os seguranças abrem o portão pro lado, o portão é automático. Nisso, ele ficou preso pra dentro do portão. O portão foi fechando com ele entre o muro e o portão. Aí o pai dele aparentemente conseguiu tirar a menininha, mas ele ficou um tempinho ali entre o portão e o muro. Os seguranças ajudaram, conseguiram tirar. Aparentemente só sujou as costas ali, né? Graças a Deus tá tudo bem, mas foi uma cena um pouco assustadora aqui pra gente, mas tá tudo bem, isso que importa, né? Agora vamos continuar falando do Corinthians, porque o torcedor pode comemorar, mas ainda segura o grito um pouquinho, porque a parte burocrática fez com que, na teoria, o Transferban ainda não caísse. O Corinthians pagou a dívida do Félix Torres, mas ainda no sistema não atualizou. Então, digamos, se quiser contratar agora, nesse minuto, não dá, né? Mas daqui a 1 horinha mais ou menos, ou até o final do dia, final da tarde, isso pode acontecer de fato, e aí o Corinthians pode ir ao mercado, porque vai anunciar o Gabriel Paulista. É o primeiro atleta, o primeiro reforço de 2026, ele já está no Brasil. Então o Gabriel Paulista é um zagueiro experiente de 35 anos. As conversas começaram com o Fabinho Soldado na última temporada e agora o Marcelo Paz, que assumiu, continuou as tratativas, já está tudo certo, caindo aí esse Transferban, né, autorização ali no sistema, aí o Corinthians deve anunciar. Tudo isso e muito mais de mercado, a gente vai saber daqui a pouquinho por quê. Eu estou nessa entrada aqui nesse portão, porque daqui a pouco tem a entrevista coletiva de apresentação do Marcelo Paz. Então ele vai falar tudo sobre a chegada dele, sobre negociações com os jogadores, quem pode chegar também, quem tá de saída, tem a questão do Anrileri, que o Corinthians ainda não conseguiu decidir muito bem, né? Esse impasse por questões financeiras ainda, o Corinthians não confirmou se ele permanece ou não, que o Corinthians não pode se livrar de um lateral. Tá precisando contratar lateral, então tem um esforço aí também do Marcelo Paz para manter o Anrileri, que teve bom destaque, principalmente no Paulistão do ano passado. Então, na minha segunda entrada aqui no Sport Center, já estaremos na coletiva, já na parte de dentro. Por enquanto, tudo certo, portões abertos, crianças seguras. Volto com vocês. Perfeito, Lili. Mais tarde a gente aguarda aqui com a coletiva de imprensa do Marcelo Paz. Eu brinquei, tirei onda com a Lili, que notícias positivas no Corinthians e tudo mais, aí uma criança quase fica presa dentro do portão. É maravilhoso. Tem coisa que só acontece com o Corinthians mesmo. Pô, o Corinthians tá pagando as dívidas, você tá mostrando as outras, pô. Aí a gente fica desanimado, Quesada. Vou mandar o limão lá pro Vessone também. Mostra aí. Ô, Perrone, presta atenção, hein? Tô de ouvido aqui, presta atenção, que já é com vocês. Vai lá. Oi, Alfinete, tudo bem? É um prazer estar falando com você e com os amigos da Placar sobre essa proposta da Safiel de antecipar uma parte da captação para a quitação da Arena e pagamento eventual de Transferban. Então vamos às questões aqui. Falar primeiro sobre a origem dos recursos para o aporte, né? Importante deixar claro que quem organiza essa captação será o veículo Invasão Fiel. O dinheiro ele vem de frentes típicas de mercado. Ele vem de investidores corintianos estratégicos, de family offices e empresas, né? Esses investidores não estão fazendo um favor apenas, né? Eles estão esperando que o projeto seja aprovado. É por isso que o investimento está sendo proposto dessa forma, tá? Nós, idealizadores, também colocaremos dinheiro próprio, né? E esse é um ponto central. A gente deve aportar entre o grupo de idealizadores aproximadamente 50 milhões de recursos pessoais. E isso é o que o mercado chama skin on the game, né? Quer dizer, quando os idealizadores colocam seu próprio patrimônio pessoal em risco,
né, e, obviamente, assumem os riscos do projeto não prosperar e ter objetivo, né, dá credibilidade, né, pois o projeto não é feito apenas com o dinheiro de terceiros. Tá? Como que o aporte funciona na prática? Bom, esse é um ponto fundamental e o torcedor precisa entender bem. O valor funciona como um adiantamento condicionado, não é um dinheiro dado. Né? Então, se a SAF for aprovada, se a SAFiel for aprovada, o valor do aporte será convertido em ações, né? E se o projeto não prosperar, o dinheiro deverá ser ressarcido, devolvido pelo clube. Então, ele não vira doação nem perdão automático. Né? Não é dinheiro grátis. Bom, isso significa que o Corinthians vai receber dinheiro agora? O Corinthians só recebe os recursos dentro da assinatura de um acordo formal, que tem as condições claras, e sabendo que se trata de um adiantamento conversível. Né? Se o projeto for interrompido, existe a obrigação de devolução conforme as condições previstas. Outra pergunta que costumam fazer é por que os investidores aceitam colocar dinheiro dessa forma. Né? É importante dizer que esse é um risco calculado. Os corintianos que estão investindo, eles estão comprando a chance de se tornarem os primeiros acionistas da SAF e participar de um projeto de reestruturação do Corinthians com um potencial de valorização muito grande. Então, se der certo, esses investidores garantem a sua participação e, se der errado, assumem o prejuízo. A próxima pergunta é sobre o memorando. Né? O memorando, ele é um instrumento que organiza tudo isso juridicamente, sem, obviamente, entregar o clube, oferecendo garantias para as duas partes. O memorando permite 3 aspectos muito objetivos. Primeiro, autoriza essa conexão com os investidores, né? Nos autoriza a apresentar o projeto formalmente, a estrutura da SAF, o modelo de governança e toda a lógica do aporte como o adiantamento conversível. Sem isso, nenhum investidor sério senta à mesa. 2, o memorando ele organiza o início da auditoria interna, e essa auditoria ela é fundamental, pois verifica a real situação financeira do clube, mapeia todas as dívidas, passivos e riscos eventualmente ocultos e evita que os investidores entrem num negócio desse tamanho sem conhecimento. Né? Então ninguém vai entrar no escuro. Então tudo isso protege o clube e o investidor. E terceiro, o MOU, né, o memorando, ele não transfere controle nem ativos, né? Então ele não entrega também o futebol, ele não promete controle e ele sim usa ativos do clube como garantia para que um eventual ressarcimento seja feito, tá? Então tudo fica condicionado à aprovação futura e todas as partes, torcedores, investidores e clube, ficam seguros. Bom, o valor gira em torno de aproximadamente 500 milhões e é um valor alto porque o problema é grande. Então esse montante foi pensado para atacar as dívidas estruturais, especificamente da Arena e de Transferban, para resolver entraves jurídicos, dar fôlego imediato, né, ao clube, especialmente a Arena tem um papel fundamental nisso, haja visto o contrato com a Caixa, as condições de bloqueio antecipado que a Caixa pode fazer e está fazendo, como é o caso da premiação da Copa do Brasil, que teve uma parte importante retida, né, e evita uma SAF frágil, né, desde o primeiro dia. Então a gente começaria a SAF já com uma boa parte dos problemas resolvidos, tá? Então o investidor que está entrando aqui nessa antecipação, ele não entra para adiar problemas, ele entra para reestruturar desde o momento zero. Tá bom, Alfinete? Então, resumindo, a Invasão Fiel organiza a antecipação do aporte, nós, idealizadores, colocaremos cerca de 50 milhões do próprio bolso, o restante vem do mercado, torcedores ou empresas e fundos que já manifestaram interesse. O aporte funciona como adiantamento conversível e se a SAFiel não for aprovada, o dinheiro deve ser devolvido. O memorando autoriza essa conexão com os investidores, o início da auditoria e dá segurança para as duas partes para que nada será feito sem os devidos mecanismos de controle e contingência. Um forte abraço para você, Alfinete, para os amigos da Placar e seguimos à disposição aqui.
Muito bem, palavras do Carlos Teixeira, idealizador da Safiel. Ele me mandou esse áudio antes da queda do transfer ban do Félix Torres, embora a gente saiba que existam outros que podem acontecer. O Vessone colocou as dívidas aí, a gente chupinhou lá do Vessone lá, obrigado Vessone. Pedro Raul, 42 milhões, 8 milhões ao Toluca do México. Não sabemos ainda como tá, o Quesada já pode comentar tudo isso aí. Garro, que era 23, já pediram 35, não é isso, Tadjeres? A pedida do Tadjeres pro Correção Stabile. monetária, né? Então. Tá pedindo 35. Mas o Corinthians quer fechar em 3 e pouco, pagando no ato. O Marcelo Paz não ia lá pra Argentina aí pra negociar essa não dívida? chega a 4... Mas mesmo assim é um baita de um Tem dinheiro. tudo isso aí. Ranieri, que tá a parte quitada já no CNRD. Isso tá sendo pago. Mas eu não sei exatamente quanto falta daqueles 15 Muitas. milhões. Qual fatia que foi? Muitas, cada fatia é 750, então é só Então fazer a falta conta, pra caramba falta ainda. pra caramba. Alex Santana, 12 milhões. 30. José Martinez, 8 milhões, 1 milhão e meio de dólares ao Philadelphia Union. O Maicon, que não sei como é que vai ficar isso aí, porque ele foi pro Atlético. Tem que ver como vai ficar essa negociação. Vai pagar isso. E o Charles. Ou seja, todas as contratações do Augusto Melo, ele não pagou ninguém. Calote, Ele né? não pagou ninguém. Ele contratou, talvez deu uma entrada para liberar aí os direitos econômicos e não pagou ninguém. Que todos esses jogadores aí são jogadores que chegaram na gestão do Augusto Melo, tirando o Rojas, que era da Duduílio, que também foi um BO grande, e essa gestão atual agora já pagou. Então, não é porque caiu o transfer ban do Félix Torres que todos esses outros aí não possam chegar. E aí, para terminar a cronologia, o Romeu Tuma Júnior, que já recebeu essa proposta do Carlos da Safiel, recusou a princípio. Tem aspas aí do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, sobre a Safiel de que está transfer ban. E também aí no caso a gente já pode falar sobre o lance da Neoquímica Arena, que ele disse que são 50 milhões dos investidores e mais totalizando 500 milhões de mercado. Que após analisar, após análise técnica preliminar do documento, reputo necessário registrar algumas inconsistências e contradições internas que impedem, nesse momento, qualquer deliberação por parte desse Conselho Deliberativo, especialmente considerando a complexidade institucional, jurídica e financeira envolvida em eventual constituição de sociedade anônima do futebol vinculada ao Esporte Clube Corinthians Paulista, escreveu Romeu Tuma Júnior, Leandro Quesada. Rapaz, é muita coisa, né? É um negócio, Complexo. vou tentar ser sucinto aqui, porque ele é um assunto necessário, mas muito chato, mas a gente não pode deixar de tocar nele, né? Lembrando que a gente vai falar dos jogos daqui a pouco, tá? Eu acho que basicamente a gente precisa entender que de um lado tem um sonhador, que é o Carlos Teixeira, que eu acho que tem todas as boas virtudes e todos os bons sentimentos para ajudar o clube dele, que é o Corinthians. E do outro lado está o Romeu Tuma Júnior, que representa todo esse status quo, que não vai abrir mão de dar o clube a uma SAF. Para que tudo isso aconteça, para que a Safiel realmente tome conta do futebol e profissionalize o futebol do clube e o clube, é necessário que 300 conselheiros resolvam entregar a paçoca. E eles não farão isso. Mas teria que ser os 300? Ou não é a maioria? Maioria, mas tudo bem, então. 151, duvido que 151 160, 170, por aí, né? Duvido. Já falei, troca o meu nome para Leonardo. Ninguém vai entregar a rapadura. Então, só vai ter SAF se acontecer uma intervenção judicial no Corinthians. E o estatuto prevê que isso aconteça. Fui o primeiro cara a falar isso, tá? Vamos ser justos para não lembrar as coisas e colocar na conta do... Porém, um parênteses aí no que você está falando, no contrato que vazou agora, que o Duílio teria assinado com a Caixa, a intervenção judicial fica proibida, segundo esse acordo que o Corinthians tem com a Caixa. E quem é a Caixa para achar alguma coisa? Tudo bem, mas é um contrato que tem em vigência lá. Mas na hora tem intervenção judicial. A Caixa ela tem que receber o dinheiro dela e ficar quietinha. A Caixa não tem que se meter na história do Corinthians, entendeu?
A Caixa não tem que se meter. Mas tá assinado isso, inclusive, tá? Mas tá assinado. Inclusive, isso daí vai se voltar contra o governo federal, né? Porque a Caixa é do governo federal, não é? Não é? Saiba sim. A Caixa comprou o Corinthians, é isso? Segundo o contrato que está assinado. Isso é um outro assunto. Vamos deixar para outra hora esse assunto, que esse assunto eu acho que a gente precisa estudar melhor para falar. Mas tem umas coisas que são... Eu falo, é a linguiça mordendo o cachorro, entendeu? A Caixa Econômica Federal, ela pode ser dona de um time de futebol? Mas vamos voltar a esse assunto aqui. Eu acho que é uma contradição aí no discurso do Carlos, porque assim, primeiro ele fala que a turma fica a Safiel fica com prejuízo, e depois ele fala que tem que amarrar muito bem para que os investidores e quem colocar o dinheiro, aí, esses 500 milhões, não percam dinheiro. Então a gente precisa entender, vai ficar com prejuízo ou vai estar amarrando bem? Então tá meio contraditório isso. E repito, gente, para dar certo isso daí, é preciso abrir o clube para uma SAF. E essa turma que hoje comanda o clube não vai abrir isso para uma SAF. Então a gente fica discutindo coisas aqui que não vão levar a nenhum lugar. O Perrone está aqui. O São Paulo também não vai abrir para uma SAF. O Santos talvez abra. Mas o São Paulo e o Corinthians, os caras não vão abrir mão do comando do clube. Esqueçam isso. Tá? Agora, se a Safiel tem os 500 milhões para quitar a dívida do Corinthians, ela pode funcionar como uma agência, entendeu? Ó, nós temos 500 milhões, só que a gente quer 10% disso, tá? Só que esse dinheiro não vai para o Corinthians, tá, Corinthians? Vai direto para um acordo que vocês vão fazer com a Caixa, dizendo que esses 500 milhões, aí a Caixa vai aceitar ou não, porque como qualquer financiamento, você pode abater o valor. São 650 milhões, você vai abater o valor, pode cair para 550, 530, 500 milhões de reais. Esse dinheiro todo é pego e colocado na conta da Caixa. Pronto, aí a Caixa vai assinar um documento dizendo: o Corinthians quitou o estádio, tô aqui, ó, a partir de hoje o estádio é seu. Tô, Corinthians, você faz o que você quiser com ele, nós não temos mais nada a ver com a história. Pronto, é simples. Se a Safiel conseguir fazer isso, legal. Só que a Safiel tem que ganhar alguma coisa para isso também, né? Porque não tem almoço grátis, né? É o que ele falou ali. É lógico. Então, qual é a operação do mercado aí? 10%? 15%? Eu não sei. Certo. Se tiver tudo no papel, bonitinho, com lisura, tal, é possível fazer. Eu não acredito, tá? Tá certo. Eu não acredito, respeito quem acredita, ok? Eu, Leandro Quesada, CPF 1, tal, não acredito. Posso dar um palpite aqui? Porra, deve. Olha, eu conversei há uns 6 meses atrás com o Valide, que foi o diretor financeiro do Flamengo na era Bandeira de Melo. Quer dizer, ele foi um dos responsáveis pela reestruturação do Flamengo em 3 anos, né? Eles imaginavam que ia ser em 5. E o que ele me disse, assim, foi muito emblemático. Ele falou o seguinte, cara, no Brasil, você tem hoje 4 grandes clubes que não precisam virar SAF. Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Ele tirou o Vasco, mas ele coloca o Vasco até também o Vasco já é, né? O Vasco já é SAF. O que ele falou? Ele falou assim, olha, são clubes de massa, são clubes de grande receita. Então, a questão... antes de SAF ou não SAF, hoje talvez seja uma questão um pouco diferente por conta dos impostos que a SAF vai pagar e que o clube social vai pagar, aí dá uma diferença. Mas na época que ele falou comigo, ele falou o seguinte, para esses clubes que têm grandes receitas, o conselho dele, né, porque eu pedi um conselho para o São Paulo quando eu conversei com ele, foi administração austera. E assim, transparência com o torcedor. Foi o que o Flamengo fez. O Flamengo, o que ele fez? Ele tirou Wagner Love, ele tirou Ibson, ele tirou as estrelas daquela época, comeu o pão que o diabo amassou, né? Lembra? Os times do Flamengo eram ridículos, mas os times do Flamengo não caíram, foram sustentados pela torcida. E depois disso, com o clube bem administrado, a receita sempre vai se sobrepor às dívidas. Sempre, com a administração bem feita. Então, para mim, a questão de SAF e a questão de clube social, ela passa antes pela boa administração. Não adianta você ter uma SAF se você não tiver uma boa administração. Tem que ter sinergia das duas partes, de quem vai administrar e do clube também. Porque o clube não vai largar o osso, como o próprio Quesada falou. Então isso aí foi um cortezinho pra vocês do Coringão, nessa sexta-feira.
Mano, no primeiro corte aí, tipo, a mídia tá querendo tirar um sarro do Corinthians. Mano, todo corte, pode prestar atenção. Os caras tentam tirar um sarro do Corinthians, mano. Na moral, imagina o Corinthians organizado, o Corinthians bem. A gente, do jeito que a gente ganha título, pô, Copa do Brasil, Paulista, batemos no Palmeiras o ano inteiro. Imagina o Corinthians organizado. Esses caras não vão aguentar, mano. Os antes aí. Mas é isso aí, Coringão, a gente sabe que é muito gigante. Se não fosse o Corinthians, metade da mídia aí nem teria emprego, mano. Mas é isso aí. Então, o Gabriel Paulista agora vai chegar pra assinar contrato. A Lili querendo zicar, falando, não, ainda não caiu. É óbvio que vai cair, pagou, mano. É só a FIFA atualizar lá que já caiu o Transferban. Então é um ótimo zagueiro. O Felipe Melo falou dele, cara. O Felipe Melo falou que é um zagueiro porra louca, mano. Então, se o Felipe Melo falou isso, é porque tem um lance dele que ele dá uma bicuda no Vini Júnior. Aí os caras estão tirando a exceção como regra, né? Eu não cheguei a ver outra jogada violenta dele, tirando essa daí do Vini Júnior, que a gente gostou pra caramba. Imagina ele fazendo isso. Procure aí, Gabriel Paulista versus Vini Júnior. Mano, se ele fizer isso contra um jogador. Imagina ele fazendo contra o Vitor Roque do Palmeiras, dando esse chute na canela dele. Vai ser muito bom, mano. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Semana aí muito boa pra nós, tirando o Roberto Júnior que rejeitou a Safiel, né? Nem vou falar muita coisa, né? Pra não levar um processo. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, ó. Valeu, é nóis.